Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Post, trabalho aqui na escola da URI, certo? Com a disciplina de Física, né? E vamos discutir um pouquinho hoje os principais conteúdos que caem no Enem, né? Os principais conteúdos que eles acabam utilizando para criar as suas questões. Física, né, que entra na área das ciências da natureza. Então, eu peguei aqui um compilado, uma quantificação aqui da quantidade de questões, né, dos 3 últimos anos do Enem, né, 2017, 2018 e 2019, por área da física, né? E aí a gente vê que com certeza a mecânica acaba tendo um pouquinho mais de questões, porque a área mecânica é uma área muito grande, né? Gira em torno de toda a parte lá da cinemática, dos movimentos, né, da dinâmica, estática, hidrostática, enfim, então é uma área muito grande, acaba por isso caindo mais questões. Só que aí essas questões são diversas, né, de diversas partes aí da mecânica. E aí depois, ondulatória, né, sempre tem ali uma que outra questão a cada ano. Caíram 4 questões em 2017, então ondulatória, que já é uma área não tão grande assim, para cair tantas questões, quer dizer que é uma área bastante importante para vocês sempre retomar, né, esses conhecimentos aí. Eletrodinâmica também é garantido, sempre vai cair alguma coisa, né? 5 questões, 3, 2, né? Vai variando aí ano após ano, às vezes eles tiram de uma área e jogam para outra, né? Eletromagnetismo geralmente é uma questão, uma tem um pouco de relação e outra especificamente do eletromagnetismo, tá? Todo ano aí está caindo pelo menos uma e o assunto do eletromagnetismo é um assunto bem semelhante, depois a gente pode comentar. Termologia, ficaram alguns anos aqui sem cair um pouquinho, 2017, 2018, mas voltou em peso ano passado, né? Voltou com 3 questões então. Como são em torno de 15 questões, né, na física, então dá para ver que termologia caiu bastante parte relacionada com calor principalmente, né? Ano passado acabou caindo. Bom, e aí para vocês, né, que talvez, eu nunca fiz o Enem ainda, né? Eu ainda não fui lá testar. Como é que são essas questões, né? Como é que é o formato do Enem, certo? Pessoal, não é só conta, né? Às vezes a gente se pega, né? Física, um monte de conta lá, né? Todas as questões vão envolver cálculo. Não, né? Não é só isso. Geralmente nós temos, né? A física seria algo nesse sentido aqui, ó. Então, a física, nós teríamos ela dividida em 2 principais aplicações, vamos dizer assim, dentro lá das questões do Enem, né? A parte da teoria e a parte dos cálculos, certo? Então, praticamente meio a meio essa divisão aí, tá? Metade das questões são teóricas, que o aluno tem que saber os fenômenos envolvidos, conseguir reconhecer esses fenômenos, certo? E aí identificar aquela alternativa correta. E outras, né, mais ou menos metade das questões vão envolver algum tipo de cálculo. Geralmente a maioria das questões cálculos curtos, tá? Não são tão extensos, 1 ou 2 questões que para ter o nível difícil também, né? Nós temos questões lá fáceis, médias e difíceis, às vezes envolve um cálculo um pouquinho mais extenso, que o aluno tenha que cuidar um pouquinho mais, né? Ano passado, por exemplo, foram 8 questões com cálculo e 7 apenas de teoria, certo? E isso varia, às vezes um ano cai um pouquinho mais teoria do que cálculo, certo? Então, o aluno tem que pensar o seguinte: eu tenho que entender a física, não basta decorar fórmulas. Decorar fórmulas não vai ser suficiente para você ter um bom desempenho lá no Enem, certo? Não basta fazer isso. Pensando aqui, né? Outra coisa muito importante dentro desses cálculos é o reforço da base matemática, né? Nós precisamos ter uma base na matemática muito forte, porque é a linguagem que a física acaba utilizando, né, para quantificar esses fenômenos aí. Coloquei aqui, pessoal, não para assustar vocês, né, mas assim as principais equações, quando nós queremos estudar para a parte de cálculos, né,
as principais equações que mais vão cair, né, mais são envolvidas em questões. Pensando ali na parte da cinemática, né, os movimentos, temos essas duas primeiras aqui no movimento retilíneo uniforme, né, em que nós temos velocidade constante, não há aceleração, né, a aceleração é zero, então é o conceito da velocidade média, ΔS por ΔT. Lembrem da unidade física, né? Por exemplo, eu estou andando a 50 km por hora, aí você vai saber que é uma distância pelo tempo, né? E aqui, essa aqui é só a função horária da posição, que é quando eu abro essa expressão aqui, o ΔS, sendo posição final menos inicial, reorganizando isso, a gente chega aqui. Essas outras duas já são do movimento retilíneo uniformemente variado, né? No primeiro, a posição varia uniformemente, aqui quem varia com o tempo é a velocidade, né? E se tem variação da velocidade, isso nós chamamos de aceleração, né? Imagina eu acelerar o carro, pisar no acelerador, eu estou variando a velocidade para mais, estou acelerando. Se eu frear ele também, é uma aceleração também. Outras equações ainda desse movimento, essa mais compridona aqui, né, que é da função horária também, mas no retilíneo uniformemente variado, e a equação de Torricelli, que é aquela que a gente usa quando não tem o tempo, né? Dentro da dinâmica, aqui depois entra a segunda lei de Newton, é bem importante, né? Força igual a massa vezes aceleração, lembrando da ideia da força-peso, né? A força-peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Vai ser um P igual a mg aqui, né? Adaptando aqui a segunda lei de Newton. Trabalho também, já caiu no Enem várias vezes, força vezes deslocamento, a parte do cosseno ali é só para ter certeza que eu vou utilizar a componente da força sempre horizontal, né? Se eu vou aplicar uma força já na horizontal, é força vezes deslocamento. Se essa força for inclinada, o que efetivamente vai ser utilizado é a componente horizontal, né? Por isso a parte do cosseno ali. Energias, tá? Enem trabalha muito com a ideia de energias e as suas transformações, né? Conservação da energia também. Então, os três tipos de energia estudado mais no primeiro ano, né? A potencial gravitacional, massa, gravidade e altura, né? A potencial elástica, né? Quando envolver molas, coisas assim, cordas e tal. Aqui a gravitacional, quando falar que está elevado a alguma determinada altura, nós já vamos ter uma energia armazenada ali que pode se transformar em energia cinética, né? Energia de movimento. Quando eu trabalho aqui então com a massa e a velocidade. E lembrando a ideia da conservação da energia, que você vai ter às vezes a igualdade de dois tipos de energia, que uma começou com uma, mas ela foi transformada em outra, né? Potência, pessoal, é um assunto também bem importante, porque existe potência, vários tipos, vamos dizer assim, né? Lá na mecânica, a potência nós vamos trabalhar como o trabalho realizado, né, de uma força, dividido pelo intervalo de tempo, certo? Mas o conceito inicial de potência é energia pelo tempo. Qualquer tipo de energia pelo tempo, nós vamos ter essa potência, né? A gente fala muito potência dos motores lá do carro, né? O que eu consigo fazer em quanto tempo eu vou calcular essa potência. Então, aqui na mecânica é trabalho pelo tempo e essa potência vai modificar um pouquinho se for outra área. Por exemplo, aqui, né? Entrando nas equações da calorimetria, né, fenômenos do calor, a potência já é outro tipo de energia pelo tempo. Que tipo de energia nós estamos trabalhando aqui? A energia do calor, né, energia térmica, que nós usamos duas equações principais. O Q macete, né, que a gente chama, Q mc ΔT, que é a quantidade de calor sensível, né, quando ele vai ter uma variação de temperatura, massa, calor específico, variação da temperatura, ou o QML, que é quando nós não vamos ter variação da temperatura, vai ser aquele momento em que a substância está mudando de fase, e aí toda a energia que ela utiliza para ter essa alteração de fase e não para variar a sua temperatura. Aqui equações da eletricidade. Basicamente, pessoal, a gente consegue se virar bem tranquilamente no Enem com
estas duas, né? A lei de Ohm aqui, né, que vai falar que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica, né? E, novamente, outra forma de escrever a potência, agora a potência elétrica, né? Produto da corrente pela tensão, I vezes U ali, né? Essas outras duas são derivadas. Você, utilizando essa daqui, substituindo essa aqui dentro daquela, nós obtemos essas outras formas de calcular a potência. Então, se eu souber essas duas, eu não preciso saber essas aqui, né? Essa daqui, por exemplo, é obtida quando no U eu substituo por R vezes I, né? Já que U é R vezes I, coloco R vezes I lá, vai dar I ao quadrado, né? Então, é só uma equação derivada, nós não precisamos se preocupar muito com essas duas, basta nós sabermos essas primeiras aqui que já ajuda bastante. E aí dentro da eletricidade, uma coisa que cai todo ano é algum circuito elétrico, né? Tá caindo todo ano. Ano passado caiu um pouquinho mais compridinho, ano retrasado era um mais tranquilinho, bem contextualizado. E aí, só para retomar rapidinho, né? Nós temos dois tipos de associação nos resistores. Ela pode ser em série, né? Aqui eu tenho uma representação com lâmpadas que são resistores, né? Aqui já uma representação mais esquemática, nós representamos o resistor desta maneira aqui, certo? E em série, pessoal, nós não vamos ter nó no circuito, né? Nenhum tipo de bifurcação. A corrente ela vai passar, né, por todos os resistores, ela vai passar, né, por esse resistor, vai conseguir por esse, sem ter um outro caminho para a corrente escolher passar, né? Então, nesse processo, nós temos o que a gente chama de circuito em série. Não vou conseguir deduzir toda a equação, né? Mas quando a gente quer calcular a resistência equivalente, o que é isso, né? Uma única resistência que eu poderia utilizar para substituir todas essas outras, né? Eu tenho 3 aqui, por exemplo. Eu posso calcular uma única que faz o mesmo trabalho. Como que eu faço isso? Basta somar essas resistências de cada um desses resistores, certo? E se for associação em paralelo, é diferente. Nós temos um nó aqui, tá? Um nó, e aí a corrente I pode escolher, ó, por exemplo, nessa figura, ela pode ir por cima, pelo meio e por baixo. Então, ela tem mais caminhos para percorrer. Então, nesse caso, ela vai se dividir nesses 3 caminhos. Anteriormente, passa a mesma corrente pelos resistores, aqui não. Ela vai ficar dividida. E aqui nós vamos ter a mesma diferença de potencial, né? Nesses pontos A e B aqui. Então, a tensão em todos esses resistores é a mesma, só que a corrente não. Então, a equação para nós trabalhar com a resistência equivalente é o inverso ali, né, da soma dos resistores, só que é muito comum aparecer só 2 em paralelo, tá? E aí, reorganizando isso daqui, nós podemos trabalhar com o produto dividido pela soma desses resistores. É uma forma bem mais prática, né? Só que vale apenas quando eu estou trabalhando de 2 em 2, tá? Então, quando eu tenho 2 resistores em paralelo, eu posso trabalhar com o produto pela soma dessa forma aqui, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha em algumas questões para nós visualizarmos, então, como isso acaba aparecendo no Enem, né? De que forma eles conseguem envolver sempre alguma coisa cotidiana, né? Algum conteúdo, alguma situação do nosso dia a dia, para o aluno se deparar com aquilo e relacionar com os conhecimentos que teve em aula, né? Então, fiquem ligados bastante, às vezes o professor faz alguma experiência, né, com vocês, um experimento sobre o conteúdo, isso é muito interessante, porque no Enem já caiu várias experiências físicas, né, em que o aluno tem que saber o que está acontecendo ali, né? Então é muito importante relacionar sempre com o dia a dia. Aqui nós temos, já que a gente revisou um pouquinho do circuito elétrico, peguei um circuito elétrico, né? Essa aqui é uma questão de 2018, em que ele relaciona com os smartphones, né, ou tablets ali, que eles não precisam de teclas, né? A gente só clica ali, né, e funciona tudo ok, né? E aqui a questão vai explicar, enfim, que tem essa tecnologia por meio de telas resistivas, né, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor, tá? E aí, pessoal, depende aonde você apertar na tela, vai acontecer alguma coisa. O que a questão está pedindo aqui no final? Qual é a resistência equivalente nesse circuito esquemático aqui, provocada por um toque
que fecha o circuito no ponto A. Então você está mexendo lá no celular e você toca neste ponto A aqui, ó. Você vai fechar o circuito nesta região aqui. O que vai acontecer em termos de resistência equivalente? Uma única resistência que substitui tudo ali, né? Vamos fazer bem rapidinho, essa curtinha. Depois vamos ver alguma coisa que envolva a teoria também, tá? Então olha só, pessoal. Se vai fechar o circuito aqui, essa parte do circuito aberto, ignora, né? Não vai passar corrente por ali, está aberto. Então nós só vamos ter esses dois resistores aqui e esses dois. Esses dois, pessoal, percebam que a ligação ali é em paralelo. Nós temos uma bifurcação ali, certo? E depois esses dois vão estar em série. Como esses dois estão em paralelo, nós teríamos que fazer a resistência equivalente deles ali. São dois, né? Então eu posso fazer o produto pela soma, né? Um tem 4, o outro também, né? Produto dividido pela soma. Então 4 vezes 4, 16, 4 mais 4, 8. Nós vamos ter 2 aqui, né? De resistência equivalente. 2 o quê? 2 quiloohms, a mesma unidade que está ali. E depois que estes dois eu transformei num só, que vale 2, nós temos em série esse com esse daqui, né? E aí a resistência equivalente final é a soma desses dois resistores. O 2 que eu obtive anteriormente, mais o 4, né, que é aquele outro ali. Nós vamos ter a resposta final, quiloohms, né? Resposta letra C, né? Então, era um circuitinho bem tranquilinho de trabalhar a princípio, né? Mas tem que ficar bem atento a essa forma, né? de se trabalhar com os circuitos tanto em série quanto em paralelo. Mostrando aqui teoria também, aqui ainda da eletricidade. Vou resumir a questão. Fala da alta tensão, que consegue induzir corrente elétrica a partir, né, da variação do fluxo magnético, ela consegue induzir corrente elétrica numa cerca, né? E aí tem perigo de animais tomar choque, pessoas. E aí nós teríamos que achar uma solução para esse problema para minimizar isso daí, certo? Fazer aterramento dos arames da cerca, o que vai acontecer? Os elétrons da corrente elétrica vão fluir para a Terra, né? Lá da base da eletrostática, talvez vocês lembrem disso. Então, seria a solução desse problema, você aterrar o arame da cerca, tá? Fusível não adianta porque ela vai controlar um pouquinho a corrente, né? Mas se eu encostar antes do fusível, eu vou levar choque do mesmo jeito. E qualquer coisa que eu fizer na alta tensão não resolve o problema está na corrente elétrica lá da cerca, certo? Então, resposta letra A, essa daqui. Para mostrar para vocês que aqui é uma questão dentro de outra área, fala de pressão, né? Pressão em pneus, tá? Uma questão do ano passado aqui também, só para mostrar aqui para vocês também, essa aqui é a letra B, né? Calorimetria, que ano passado caiu bastante. Nós temos aqui uma questão que envolveu um jingle ali que fala de frio e tal, de esquentar casas, cobertores e tal. E aqui é aquela ideia de qual é a forma física correta de falar essa ideia de troca de calor, né? Nós não trocamos frio, a gente troca calor. Então, ou eu ganho calor ou eu perco calor, certo? Então, nessa questão aqui, estava dizendo, né, que um fantasma batia a porta personificando o frio, e daí a pessoa disse que não ia deixar ele entrar, né, não vai abrir a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a casa. Nós não aquecemos, nós não se aquecemos com casacos, com cobertores. Nós, quando fazemos isso, evitamos a troca de calor, evitamos que o nosso corpo perca calor para o ambiente. Então, a gente vai ter que escrever desta forma, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, né? Vocês podem procurar também essa questão e ler com mais calma. E aqui ainda mostro que caiu calorimetria cálculo. Essa daqui eu coloquei porque é bem extensa, tá? Só para mostrar que às vezes cai uma questão um pouquinho mais complicadinha, tá? Um pouquinho mais extensa, mas ir com calma e fazendo os cálculos, né? Só para vocês entenderem a ideia geral dessa questão aqui, a pessoa aqui, né, numa aula experimental,
queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua, tá? E usou essa energia para aquecer água, ó, aquecer água, né? Calorimetria, variação da temperatura aí, certo? E aí, fala que ela utiliza 50% da energia, então nós aqui teria que tomar muito cuidado, porque ó, nós temos a energia, valor energético aqui da castanha, né? Só que de 10 gramas. E eu vou usar só 2,5 gramas. Então, é a quarta parte disso, ou faz uma regrinha de 3 para calcular a quantidade de energia conseguida, né, nessa queima. Depois eu tenho que dividir por 2, porque eu só vou usar a metade. Essa metade eu vou usar na fórmula do Q-macete. A quantidade de calor, a massa são 350 gramas, calor específico da água 1, temperatura inicial 20, eu vou calcular em que temperatura final essa água chegaria. Então aqui é uma questão mais extensa, deixo o desafio para vocês tentar resolver agora que eu dei essas dicas aí para vocês, tranquilo? Pessoal, então eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com essa ideia geral de como o Enem funciona, de como ele trabalha, né, as questões de física, né, espero ter contribuído com vocês nos estudos de vocês, certo? Não esqueçam então que nós teremos o nosso 19º simulado da escola da URI já, né? Que a aplicação esse ano vai ser lá na sua escola, né? Uma forma diferente, lá na data então do dia 5 de novembro. Então fiquem ligados, se inscrevam, porque é bem interessante você se testar, né? Vocês testam os conhecimentos de vocês para ver talvez, isso aqui eu ainda tenho que rever, né? E questões bem semelhantes ao Enem. Beleza? Então, foi um prazer. Obrigado pela companhia de vocês e até breve. Tchau, tchau.